Dia. Tá mais bonito. Meninas, bom dia. Pode começar? Pode ser muito sim. Deixa eu partilhar aqui. Nós vamos falar falamos sobre a formação espacial brasileira. Vamos falar sobre as redes de divisão política e regionalização do território brasileiro. Então vamos lá. Eu não sei se eu já falei com vocês, eu acho que já, mas falarei novamente se já falei. Eu prefiro fazer esses tópicos no Word, porque eu acredito que é mais fácil para vocês copiarem se quiserem. Eu não gosto muito de slide, eu acho que slide é muito enfadonho, assim, muito cansativo. Eu acho que criando esses tópicos aqui, eu acho melhor. Se vocês preferirem os slides, assim, vocês me avisam, que aí eu deixo de fazer dessa forma. Então vocês me falam, tá bom? Vocês me dão um feedback, assim. Se vocês preferem assim, eu prefiro os slides já com mais textos, né, com mais explicações para ser autoexplicativo. Também pode ser bom. Para dar aula, eu prefiro desse jeito aqui. Aí vocês me falam depois. Certo? Tá. Deixa eu crescer isso aqui. Então tá bom. Tá, ótimo. Então, vamos seguir assim então. Então, divisão política e regional do Brasil. Galera, quando a gente falar de divisão política de um país, existem alguns termos que é necessário a gente saber, né? Não só para a divisão política, mas para entender sobre geopolítica como um todo, né? Isso a gente já falou lá no início do ano sobre geopolítica. Eu não lembro se eu trabalhei esses termos com vocês, se já trabalharei de novo ou trabalharei agora. Os termos de Estado com E maiúsculo, importante isso, Estado com E maiúsculo, vai corresponder ao conjunto de instituições, está relacionado à governabilidade e existe uma relação de poder oficial. Então, quando eu falo, por exemplo, a Polícia Militar, ele é um órgão do Estado do Espírito Santo, eu estou me referindo ao órgão oficial que governa o Estado do Espírito Santo. Nesse caso, o órgão oficial que governa o Estado do Espírito Santo, eu posso estar me referindo ao território, né? Isso seria com E maiúsculo. Então, o Estado com E maiúsculo, é minúsculo. O Estado com E maiúsculo, ele corresponde ao governo, à governabilidade, ao todo o conjunto de instituições que tem dentro de um determinado território para geri-lo, né? Eu posso me referir à Prefeitura de Linhares como parte, como poder de Estado. Eu posso me referir ao prefeito como funcionário, como agente de Estado. Esse é aí sempre com letra maiúscula. Território, espaço físico delimitado ou por uma fronteira ou por uma relação de poder, né? Quando eu falo território brasileiro, existe uma delimitação territorial e existe uma soberania sobre esse território delimitado. Existem territórios que são limitados pela relação de poder. Por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, existiam vários povos indígenas, cada um em seu território. Esse território era demarcado pela relação de poder que cada grupo, cada tribo exercia sobre determinada faixa territorial, certo? Então, a noção de território
elas têm que estar vinculadas a uma relação de poder. Quando eu falo, por exemplo, de favelas, vou colocar o Rio de Janeiro porque é mais simbólico, né? Favelas do Rio de Janeiro é território dos traficantes, quer dizer que os traficantes vão exercer um poder sobre aquele determinado lugar. Então, povo, sociedade, quando eu falo, me refiro a povo dentro do conceito de Estado, eu estou me referindo a uma sociedade que essa sociedade é regulamentada por leis. O povo ou a sociedade, ela vai estar submetida a leis comuns, né? Quando eu já me falo de nação, nação já é um termo onde existe uma subjetividade nesse termo por si só, porque nação ela é formada a partir de vínculos históricos e culturais construídos pelas memórias das pessoas. Por exemplo, quando eu falo o povo baiano é um povo muito alegre. Esse termo povo, eu estou me referindo à galera da Bahia como uma nação. Eu estou ligando essas pessoas por uma característica, né? Então, depende do uso do termo, depende do uso do termo, o povo pode estar se relacionando a um termo de nação. Quando eu ligo as pessoas por características culturais. Quando eu falo povo de Israel, na verdade eu estou me referindo à nação de judeus que mantém aqueles vínculos e laços históricos, certo? Soberania é a autonomia que o Estado tem sobre as ordens internas. Então, quando eu pego o território do Brasil, delimitado pelas fronteiras, existe uma soberania dentro desse território que é exercida pelo Estado, ou deveria ser exercida pelo Estado, com E maiúsculo, né? O que é isso? É justamente a autonomia que eu tenho para gerir essa minha faixa territorial. Beleza. Então, a gente está falando do Brasil, né? Então, a gente vai tentar entender como que os sistemas de governo do Brasil, de maneira muito resumida, é porque você acaba estudando isso em filosofia também, em história, mas a gente vai tentar trazer um contexto histórico até os dias atuais, nossos sistemas em atual, e tentar falar um pouquinho das regionalizações mais lá na frente. Então, sistemas políticos administrativos exercido no Brasil, né? Imposto no Brasil. Imposto porque os primeiros sistemas políticos e administrativos, eles foram criados, foram trazidos para cá impostos pela colônia portuguesa, pela coroa portuguesa. Então, primárias, território fragmentado e desarticulado. Falamos muito disso na aula passada, sobre as regiões que vai se desenvolver sem vínculo uma com outra, sem exercer uma articulação de uma para com a outra, o que difere um pouco da formação dos Estados Unidos. Eu gosto sempre de comparar, já falei, pelas características pelo período histórico de colonização e pelos resultados diferentes, né? Então, os modelos adotados levaram a resultados diferentes. Então, as capitanias hereditárias são essas áreas, né, fragmentadas que a coroa portuguesa criou para gerir o território, para controlar o território aqui. Era uma coisa tão zoneada que a capitania hereditária do Ceará, o dono dela, o donatário dela, recebeu essa capitania e ficou por mais de 30 anos sem vir a sua capitania. Depois das capitanias, a gente tinha um governo geral, que é a ideia de centralizar a administração e a criação da capital de Salvador. Então, a coroa portuguesa já começa a centralizar, já começa a criar um governo central para o Brasil e já cria uma capital, né? Isso aí para tentar centralizar a administração. Não dá para dizer que começa a pensar na construção de um território de maneira mais desenvolvida, porque o interesse, não dá para dizer isso, porque o interesse da coroa ainda era só criar meios eficientes de explorar o território brasileiro sem perder nem recursos e nem território, beleza? Depois do governo geral, a gente tem a monarquia, né, que ela vai se estabelecer após a independência, não tem um governo monárquico aqui após a independência em 1922, e posteriormente à monarquia, depois da monarquia, a gente vai ter a república, né? O que foi a república? Foi basicamente um golpe militar
com a destituição do imperador. O imperador também não fez muita questão, não teve muita resistência. Nós tivemos a destituição do imperador e a harmonia entre os entes federativos e a preservação da autonomia dos estados. Então, a partir da República, a partir da proclamação da República, que é uma data pouco comemorada para a gente, deveria ser tão comemorada quanto o 7 de setembro, a gente tem uma organização de Estado mais ou menos definida, certo? A gente já começa a constituir como uma república federativa, né? Eu vou explicar para vocês de maneira muito resumida o que seria essa república federativa, só para a gente ter uma noção básica aí. Eu acho que vocês veem isso em história também, ou em filosofia, não sei, nos dois vocês devem ver isso. Eu tenho formas de Estado, eu tenho Estado unitário, né, e sociedade de Estado. Estado unitário é quando eu tenho um poder, um governo federal e todas as diretrizes para o ordenamento inferior ao governo federal vem lá de cima e esses ordenamentos aqui inferior, eles não vão ter muita autonomia. O exemplo da França, por exemplo, o que o presidente francês, o primeiro-ministro francês decide, ele tem que ser acatado pelas instituições que estão abaixo dela. Seria a ideia de Estado unitário. A gente vive uma sociedade de Estado, que difere de confederações para federações. Confederação é aquele que existia nos Estados Unidos à época das 13 colônias, né? Onde que você tinha entes federativos extremamente independentes, né? Que com o advento da independência, eles vão se unir, certo? E vão começar a deixar de ser uma confederação e virar uma federação. A diferença básica da confederação é que eles podem se desarticular e tornar-se independentes, a partir do momento esse poder de dissolução. Então, essa ideia separatista, por exemplo, foi uma das razões da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, 80 anos após a independência. E a partir da Guerra Civil, eles transformaram o sistema deles de confederação para federação. No caso do Brasil, a gente já nasceu como uma federação, o que impedia os estados federativos a se tornarem independentes, né? A se separar do ente federativo e do órgão federal. Uma outra diferença bacana dos Estados Unidos para o Brasil é o seguinte: no caso dos Estados Unidos, os estados eram muito autônomos e cederam parte dessa autonomia para a gestão federal, né? No caso do governo federal nos Estados Unidos, ele tem menos influência nos estados do que no Brasil, porque no Brasil foi o contrário, é o governo federal que vai ceder parte da sua autonomia como um todo para dar aos estados, beleza? Então a gente tem um posicionamento diferente dos governos federais aí. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, é comum, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar ou sabem disso, que cada estado dos Estados Unidos tem sua constituição própria, sua legislação própria, e uns têm pena de morte e outros não. No caso do Brasil, a gente não tem essa autonomia, né? Existem, depois da Constituição de 88, os itens pré-definidos do que é a autonomia dos estados, que é a autonomia da prefeitura. Existe autonomia, sim, das prefeituras e do estado, mas não tão ampla quanto existe no sistema americano. Bacana? O fato é que não existe hoje um padrão de federalização, não existe hoje assim, para ser federalização, ser federações, tem que ser assim. Cada federação, cada país, ele foi se adequando às suas características, beleza? Mas o Brasil de Estado, os nossos estados, eles não podem se separar, né? E isso causaria provavelmente algum conflito com o governo federal, porque o nosso sistema de governo não permite isso, a nossa Constituição da Federação. O que poderia acontecer se fosse formado por confederação, o que não existe em nenhum país do mundo hoje, é organizado mais por confederações. Apesar da Suíça carregar o nome de ser uma república confederativa,
ela não dá esse poder aos entes de Estado de lá. Muito bem. Então, principalmente após o Brasil, a gente tem um processo, o entendimento de regionalização. Eu parei de qual parte? Oi? Voltei? Agora foi. Eu parei de qual parte? Que eu falei aqui umas meia hora. Ele está Que não falando das existe regiões, um já? país do mundo organizado em confederações. Ah, beleza. Então tá. Então a gente é uma república federativa. Ponto. Então, depois do território formado, depois da anexação do Acre, depois do a nossa eu ia falar abolição, a proclamação da República, a gente tem um país já mais ou menos organizado e com a ideia de governo central bem fixada, né? E o Brasil começa a se industrializar e começa a se desenvolver, o governo central começa a estudar esse território. Então, a gente começa então, os processos de regionalização do território brasileiro. Né? Lembrando que o território brasileiro é uma área muito extensa e muito desigual em muitos aspectos. Né? Então, existe a necessidade por parte da gestão pública de você regionalizar o território. Então, o que é regionalizar? Regionalizar é basicamente dividir um território em áreas com características comuns que as distingue das outras. Né? Eu vou juntar áreas semelhantes, onde essas semelhanças diferenciam essa área da outra. Ponto. O termo regionalizar, dentro de geografia, ele é muito associado a um processo de gestão, galera. Então, assim, é muito comum a gente ver, associar o termo regionalização a um processo de gestão do território ou para estudar esse território. Bacana? Quais são os critérios que eu posso utilizar para regionalizar o território? O critério eu vou utilizar de acordo com o meu objetivo. Pode ser critério natural, vegetação, clima, pode ser político, pode ser social, pode ser políticos, limites políticos de estados, né? Pode ser um critério social, econômico, histórico, cultural ou administrativo. Então, a ideia de regionalizar é você dividir o território com base em algum critério. O critério tem que existir. Objetivo: conhecer o território, coleta de dados, estabelecer políticas específicas, planejar e administrar determinadas áreas. Beleza? Então, quais são as divisões regionais que eu tenho no território brasileiro e por que eu falo divisões regionais? O IBGE ele vai ser criado em 1938, né? Com a ideia da escola quantitativa. Esse é um pensamento da escola geográfica europeia que vai quantificar todos os dados de um determinado território para você geri-lo, né? Então, a partir da Segunda Guerra, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente, a gente vai começar a trabalhar, a interpretar territórios utilizando muitos números, né? Vocês podem perceber que todos os estudos que fazem sobre países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, indicadores socioeconômicos, eles vão surgir muito pós Segunda Guerra Mundial. Primeiro pela influência da escola quantitativa e depois pela criação da ONU, né? Antes da ONU existia uma organização mundial chamada Liga das Nações, que tinha o objetivo de impedir grandes conflitos. Ela foi criada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ficou claro que a Liga das Nações não deu certo, óbvio, que a ideia era evitar conflitos, ela não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial vai criar-se a ONU. E a ONU tem vários órgãos, né, várias instituições que vão cuidar e estudar o mundo como um todo. Aí a gente vai ter um pensamento quantitativo muito influente no mundo inteiro. A gente vai começar a trabalhar com números. É a partir daí que a gente tem critérios como IDH, como PIB, como taxas de natalidade, taxas de mortalidade. Você já tinha essas taxas antes, mas não era estudado dentro de um conjunto complexo de informação. Você não conseguia definir os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, quer dizer, não é que não conseguia, mas não faziam isso através de números. Isso vai acontecer principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a influência da escola quantitativa, e é nesse terreno que nasce o IBGE, beleza? Então o IBGE vai nascer a partir de 38 e vai começar a quantificar, vai começar a caracterizar os territórios brasileiros. E é a partir daí que a gente começa a ter as regionalizações. Por que as regionalizações do IBGE? Porque elas vão mudando, né? Hoje a gente só tem uma, que é a última, mas ela não nasceu do jeito que é hoje. Foi passando por mudanças, beleza? Dentro desse contexto também no Brasil, a gente tem a criação de territórios federais. O que é isso? São áreas que o governo quer estimular a ocupação efetiva daquele lugar e ele centraliza a gestão daquele lugar. Não é uma área com poder de Estado, não é uma área com autonomia de Estado, é uma área gerida pelo governo federal. É como se fosse um pedaço do governo federal em algumas partes aí. O lugar é gerido diretamente pelo governo federal. Então a gente vai ver aqui, a partir de agora, uns 5 mapas, eu acho que é 5 ou 6 mapas, que são as mudanças que a gente vai ter no processo de regionalização do território brasileiro. Né? A primeira divisão que eu tenho oficial em 1945, eu vou ter um território aqui dividido em 7 regiões. Né? O que eu tenho aqui de diferente do que eu tenho hoje, por exemplo? Eu tenho o Nordeste fragmentado, certo? Eu tenho a região norte bem próximo do que é hoje. Eu tenho o Nordeste fragmentado, o Nordeste todo é dividido em 3 regiões. Eu tenho Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas formando uma região, enquanto São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formam outra região. E uma outra coisa que eu tenho diferente são os territórios aqui. Eu tenho aqui o território do Amapá, em cima, o território do Rio Branco, o território do Acre, território de Ponta Porã, aqui embaixo, aqui, território do Iguaçu e território de Guaporé. Todas essas áreas aí eram áreas geridas pelo governo federal e não tinham status de Estado. Em 1950, eu já tenho essa regionalização. Até 1960 é feita com base nos aspectos naturais, principalmente de cada região. Beleza? Em 1950, eu tenho a minha regionalização em 5 regiões, e eu vou ter de novidade aqui a extinção dos territórios de Ponta Porã e de Iguaçu, aqui nessa região. Nessas áreas são cedidas aos estados às quais elas pertenciam. No caso aqui, Ponta Porã vem para o Mato Grosso e o território do Iguaçu vai para o Paraná e Santa Catarina. Beleza? Depois eu tenho... Em 1960, a mudança do território de Rondônia, cadê aqui? A mudança do nome, né, na verdade, do território de Rondônia, e a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, certo? Então, em 1960, o governo Juscelino Kubitschek, eu tenho a transferência aqui da capital do Rio de Janeiro para Brasília, com a ideia de descentralizar a ocupação territorial do Brasil. Né? A ideia de Brasília era criar uma descentralização aqui do eixo Rio-São Paulo e avançar com a ocupação mais para o interior do território. Eu tenho aqui a criação do estado da Guanabara, na qual o Rio de Janeiro fazia parte. Né? Existia o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, que era o estado administrativo, onde ficava a capital. Depois, em 1970... Cadê? Deixa eu falar. Gente,
Em 1970, eu tenho o Acre. Não. Ele não vai. Aí eu desço, ele vai. Mas vai mais. Pô, eu lembro assim, de uma para outra. Tá. Em 1970, eu tenho o Acre se tornando um estado com autonomia. Eu tenho a extinção do estado da Guanabara e o Rio de Janeiro passa a ser um estado, né, como um todo ali, ser o estado da Guanabara, que era o estado que era o Distrito Federal. E eu tenho a nova regionalização, que é muito parecida com o que a gente tem hoje, né? E a partir de 70, a gente vai ter já não só critérios naturais sendo utilizados pelo IBGE, mas a gente já vai ter já os aspectos socioeconômicos. Lembrando, galera, que isso aí vai acontecer também porque eu consigo ter mais informações, né? A gente começa a se desenvolver muito a partir de 1950, as tecnologias de informação, apesar de o Brasil ser ainda muito atrasado no termo, ter um desenvolvimento tardio, mas a gente já consegue ter um conhecimento melhor sobre os nossos territórios, né? A questão territorial e a questão da população. Então, a gente já tem já uma divisão feita com base nos aspectos socioeconômicos também. E a gente já tem uma divisão regional parecida com o que é hoje. Ainda tem a manutenção de alguns territórios nacionais, território do Roraima, Amapá, território de Rondônia, e o território aqui de Fernando de Noronha, que era um território federal também. Beleza? Eu não tenho Mato Grosso do Sul ainda e não tenho Tocantins, certo? Muito bem. Depois eu tenho aqui... Deixa eu ver demais. Em 1980... Oh, Senhor Jesus. Eu tenho a criação do estado do Mato Grosso do Sul, divide o território do Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e os outros territórios aqui eles vão se manter, beleza? Em 1988, que eu votei já a Constituição, a Assembleia Constituinte, o fim do período de ditadura militar, que pode se chamar também de momento cívico-democrático brasileiro, que é muito engraçado. Eu tenho na Constituição de 88, aí sim, eu tenho a extinção de todos os territórios federais, e eu tenho os territórios de Roraima, Rondônia, Amapá, elevados a categorias de Estado. Eu tenho a extinção do território de Fernando de Noronha, não a extinção do território em si, né? Mas a instituição administrativa de território federal, e passo a anexar esse território federal ao estado de Pernambuco, beleza? E também a Constituição de 88 que vai criar o estado de Tocantins, dividir Goiás em Goiás e Tocantins, e o estado de Tocantins, ele não vai fazer parte da região centro-oeste, como vinha fazendo até a década de 70, a partir da década de 70. Ele vai fazer parte da região norte do Brasil, né? Então, por que ele vai fazer parte da região norte do Brasil? Porque as características socioeconômicas de Tocantins, elas são mais próximas da região norte do que da região centro-oeste, beleza? Mas como assim? Olha só, em 1988, a gente já tinha uma característica da região centro-oeste de desenvolvimento agrícola bem definida, né? E o tipo de agricultura praticada na região centro-oeste bem definida. E o Tocantins, ainda nesse período, ele parte do estado de Tocantins, ele tinha características de produtividade, de características econômicas, muito mais de extrativismo do que de produção. Então, por isso que ele foi anexado à região norte do Brasil. Beleza, então a gente tem, em 1988, a definição do que a gente conhece hoje como as 5 macro-regiões do IBGE, certo? 5 regiões bem definidas aí, com base nos aspectos sociais, econômicos, culturais e naturais, respeitando os limites dos estados, os limites políticos do estado. Essa é a divisão estabelecida pelo IBGE, beleza? Não esqueça dessa questão dos estados, que é importante para fazer uma comparação com o que a gente vai ver aqui sobre outras propostas de regionalizações. Uma coisa que
que é muito crítico em relação à divisão regional do IBGE, é que ela não consegue, por respeitar os limites dos estados, ela não consegue caracterizar algumas peculiaridades de partes de alguns estados. Por exemplo, o norte de Minas, aqui o Vale do Jequitinhonha, que fica nessa região aqui, essa região tem todas as características sociais, econômicas, culturais, naturais da região nordeste do Brasil. Só que por essa região fazer parte do estado de Minas Gerais, ele é considerado como parte do Sudeste e não como parte do Nordeste. É óbvio que o IBGE vai fazer isso por conta da administração pública ser muito mais fácil de gerir. Senão deveria criar-se uma outra fronteira para você criar projetos específicos para a região Nordeste. E é por isso que existe a SUDENE. A SUDENE faz isso. Só que essa regionalização ela vai acabar trazendo um critério muito generalizante. Então, por exemplo, quando eu falo que a região Sudeste é a região mais desenvolvida do Brasil, eu não consigo, com essa fala minha, trazer a reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas que existem na região Sudeste do Brasil. Então, dentro das outras propostas de regionalização, a gente tem uma, por exemplo, que ela não vai respeitar os limites dos estados, que é a divisão feita com base nos complexos geoeconômicos, feito por um cara chamado Pedro Bichas Geiger. Qual é o critério que ele vai utilizar? Os aspectos sociais e econômicos e a influência histórica na formação do espaço, na formação da região. Ele vai dividir o Brasil em 3 grandes regiões, em 3 complexos regionais. Que complexos são esses? A região Centro-Sul, que é muito comum vocês ouvirem falar esse termo, essa região Centro-Sul, a região Nordeste e região da Amazonas. Esse é um tipo de regionalização, galera, que mais consegue demarcar as desigualdades e as influências históricas que a gente tem na formação do território brasileiro. Por quê? Primeiro que ele não vai respeitar os limites dos estados, então ele vai ser muito específico. Igual a região Nordeste, por exemplo, ele pega aqui, ó, metade do Maranhão, ele pega quase todo o Piauí, mas uma pontinha do Piauí fica de fora. Ele consegue pegar o norte de Minas aqui embaixo aqui, e jogar tudo para a região Nordeste. Por que ele faz isso? Porque toda essa região foi influenciada pelo processo histórico de formação do lugar, pela época do período colonial, que vai criar os plantations, né, as monoculturas, os latifúndios monocultores, e vai criar uma influência na formação desse lugar. É uma área que no início era muito desenvolvida, no início a colonização era muito desenvolvida, e depois foi ficando para trás a partir do momento que outras áreas no Brasil foram se desenvolvendo. A gente estudou na aula passada. Então, de acordo com Pedro Bichas Geiger, vamos lá, nós temos regiões diferentes influenciadas pelo processo histórico. Então, tem aqui uns tópicozinhos sobre cada região, beleza? Como que ele caracteriza cada região aqui. Eu acho que eu vou falar de maneira resumida, para dar tempo de falar tudo hoje, para não picotar a aula para a semana que vem. O que eu tenho de característica da região norte do Brasil? Eu vou falar de maneira resumida e mando o tópico para vocês dão uma lida lá. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam que a gente vai tirando as dúvidas aí. O que eu tenho na região norte do Brasil? Eu tenho na região norte do Brasil uma área com baixa densidade demográfica, com baixa ocupação demográfica, e a atividade econômica principal daquela região é voltada para o extrativismo, certo? A região norte vai se caracterizar muito pelo processo econômico ligado ao extrativismo, as atividades econômicas ligadas ao extrativismo. Por isso que o Maranhão, parte do Maranhão, está nessa região, porque é a parte do Maranhão onde que existe uma economia muito dependente do extrativismo, tanto da própria floresta em si, como de recursos minerais, beleza? Eu tenho na região nordeste do Brasil, a região nordeste do Brasil, vocês vão ver aqui, ó, que ela é dividida em 3 sub-regiões, né? Em 4 sub-regiões. Região da Zona da Mata, região do Agreste, do Sertão e do Meio Norte. E essas regiões elas vão ser definidas, primeiro pelas características naturais dela. A Zona da Mata é a área litorânea, com influência da umidade do oceano, é uma área mais úmida,
que tem por isso, pela umidade, aquele solo de massa P que a gente estudou quando falou de solos, e vai criar condições favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar. A região do agreste, do Nordeste ali, é uma parte da região onde tem um relevo com altitude um pouco mais elevada, eu tenho as chuvas orográficas e eu tenho uma constituição histórica ali em que aquelas áreas eram divididas em pequenas propriedades para fornecer alimentos para a região produtora de cana-de-açúcar. Alimentos cultivados, né? Feijão, policultura, várias culturas cultivadas ali. E o sertão era muito produtor de gado, né? Produzia muito gado, tanto para carne quanto para a força motriz para trocar os engenhos. E eu tenho a parte norte do Maranhão influenciado, a parte norte do Maranhão ali, influenciado pela característica climática já em transição com a região norte do Brasil, numa economia baseado no extrativismo e na expansão da pecuária e da agricultura, beleza? Então, eu tenho essas 4 regiões definidas na região nordeste do Brasil, por conta da diversidade natural, diversidade climática ali, que vai trazer um processo histórico diferenciado também, para vocês entenderem. Na primeira faixa eu consigo plantar cana, foi plantado cana. Na segunda faixa eu consigo produzir alimentos para abastecer os canaviais, foi produzidos alimentos. E isso aí gerou características diferentes para a região, se vocês observarem hoje no espaço. De que lugar que eu estou falando do Nordeste? A região litorânea, onde tem as capitais, né? A maior parte das capitais nordestinas estão na faixa litorânea, né? A única que não está é Palmas, no Tocantins. Não, desculpa, é Teresina, no Piauí. Palmas, Tocantins. Tocantins é Teresina, no Piauí. É a única capital do Nordeste que não é litorânea. Quais são as cidades do Agreste? Eu estou falando de Vitória da Conquista, eu estou falando de Caruaru, eu estou falando de Campina Grande, na Paraíba, que são grandes centros urbanos, hoje são grandes centros urbanos, influenciados por esse passado aí. O sertão é aquilo que todo mundo tem na cabeça, aquele lugar mais seco, que tinha grandes criações de gado, criava-se muito gado no sertão, sobretudo próximo à bacia do Rio São Francisco. Isso vai trazer características históricas para o lugar, vai definindo o espaço atual. E o que é a região centro-sul do Pedro Pichas Geiger? A região centro-sul é a parte mais desenvolvida do Brasil, né? É onde que eu tenho um processo de desenvolvimento mais intensificado, influenciado, principalmente pelo processo de industrialização. A gente estudou sobre as indústrias brasileiras na aula passada e a gente entendeu que o processo é muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, certo? E vai influenciar, além das áreas urbanas, também no espaço rural. Por isso que a região de Goiás, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, pontinha do Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia está aqui nessa região centro-sul. Por quê? São regiões agrícolas, mas não são regiões agrícolas iguais às regiões do Agreste aqui nordestino, por exemplo. Igual às regiões agrícolas de parte do sertão onde tem água disponível, por exemplo. São regiões agrícolas aqui mais modernas, com uso intenso de tecnologia. Essa parte aqui, galera, que pega Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, forma aquele acrônimo chamado de Matopiba, que é uma fronteira agrícola de soja que a gente tem nessa região aí, com aproveitamento de terras baratas, com uso de irrigação, né? Nessa parte de transição do sertão aqui para o cerrado, eu necessito de um uso de irrigação, porque eu tenho chuvas menos irregulares. Por que vai avançar o cultivo? As terras são baratas e descobriu-se possibilidades de corrigir essa terra que até então era vista como terras improdutivas, certo? Então, essa região centro-sul é a parte mais desenvolvida do Brasil, de acordo com Pedro Pichas Geiger. Beleza? Vai ser a parte mais desenvolvida, mais urbanizada, é isso aí, e mais industrializada. Tranquilo. Depois eu tenho os 4 Brasis de Milton Santos e Maria Laura Silveira, né? Esse modelo de regionalização lembra de Milton Santos, galera. É um cidadão extremamente importante para você entender sobre formação espacial de território, urbanização, influência da industrialização da urbanização. Milton Santos vai ajudar muito no entendimento disso aí.
Nós vamos ter a regionalização feita com base no desenvolvimento técnico, científico e informacional. Influência do desenvolvimento técnico, científico e informacional. Principalmente dos meios de tecnologia, nos meios produtivos e na formação do espaço. É um modelo que vai considerar os limites dos estados e vai dividir o Brasil em 4 grandes regiões. A região amazônica e região nordeste, eles vão carregar a mesma marca. Amazônica, baixa densidade demográfica, projetos de exploração isolados e limitados pela floresta, polo industrial de Manaus isolado, e são vistos como exceção de polos de desenvolvimento tecnológico na região norte como um todo. A região nordeste sofre com a herança colonial, né, principalmente pelo modelo de produção implantado. Existe um uso de tecnologia muito pequeno na região como um todo e tem característica agroexportador. Espaço tecnológico fragmentado é o que acontece com Belém e Manaus. São espaços tecnológicos desconexos, diferente da região sudeste do Brasil, por exemplo, em que Vitória é muito conectada com o Rio de Janeiro. A região centro-oeste vai incorporar, na visão do Milton Santos, o estado do Tocantins, é importante vocês notarem isso. Tem uma agricultura moderna, então ele vai diferenciar o centro-oeste da região concentrada, mas vai caracterizar a agricultura como agricultura moderna nessa região, certo? E uma outra coisa que é importante notar na perspectiva do Milton Santos é a interação da região centro-oeste com a região concentrada. Quem é a região concentrada? É a região sudeste e sul do Brasil, é onde eu tenho a concentração dos maiores fluxos de informação, onde que eu tenho as regiões mais conectadas, os estados mais conectados um com o outro. É onde que, se eu fizesse uma DIT brasileira, eu falei isso na aula passada, se eu fizesse uma DIT brasileira, quase todos os estados do Brasil forneceria matérias-primas para a região concentradas e compraria produtos industrializados para dessa região. A perspectiva é mais ou menos essa. Na visão do Milton Santos, essa região do centro-oeste, ela tem uma conectividade muito grande com a região concentrada. Por quê? Porque aqui é uma agricultura moderna e essa tecnologia utilizada aqui é desenvolvida nessa região aqui. E essas empresas aqui, ó, porque na região centro-oeste, eu não tenho roças, eu tenho empresas agrícolas. Elas movimentam o capital a partir da região concentrada, seja através de investimento, seja através de bolsas de valores. Então, eu tenho uma conectividade muito grande entre a região centro-oeste e a região concentrada da visão do Milton Santos, beleza? Então, é a região do centro-oeste. E a região concentrada, é o que eu já falei, maior fluxo de mercadorias, muito urbanizada e industrializada, e expressa a desconcentração industrial, né? Expressa a desconcentração industrial no Brasil, porque, aquilo que a gente falou, principalmente a partir da década de 90, você tem a indústria brasileira saindo do eixo Rio-São Paulo, né? Então, a região sul do Brasil vai favorecer muito com essa desconcentração. A região do Espírito Santo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais também vai favorecer muito com essa desconcentração. Dentro de uma analogia mais ampla, a gente vai perceber que parques industriais do Nordeste vão surgindo a partir dessa perspectiva, mas aí já seria por uma outra regionalização no futuro a ser feita. Bom, meninos, eu acelerei um pouquinho minha fala, com medo de não dar tempo, né? Acabou sobrando até uns minutinhos aqui. Eu vou mandar esse materialzinho para vocês. Eu acho assim que entender essa perspectiva das regionalizações diferentes do IBGE, do Pedro Pichas Geiger e do Milton Santos, talvez seja bem importante para vocês. Talvez se vocês entenderem o contexto dessas regionalizações, o IBGE ele vai usar uma gama de informações, uma gama de critérios maior, né? E vai tentar criar uma regionalização que viabilize a gestão pública, diferente do Pedro Pichas Geiger, que vai criar uma regionalização mais voltada para a análise territorial. Vocês entenderem o contexto é importante, porque dá para vocês uma noção de desigualdade na formação socioespacial do território brasileiro, que pode ajudar
em outras questões, não necessariamente só sobre regionalização. Tá bom? Eu vou colocar no grupo material para vocês lá. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês me perguntem que a gente vai sanando aí. Eu tenho outra aula agora. Certo, galera? Beijos. Até semana que vem. Alguma dúvida agora? Não. Show de bola. Beleza. Até semana que vem, então.